objetivo desse vídeo é criar overlay de áreas. Então vamos abrir um arquivo geográfico de áreas. Vamos começar pelo setores censitários. Eu estou utilizando aqui Campinas. Eu tenho aqui os setores censitários do IBGE, como já demonstrei em outros vídeos. Aqui tenho todos os atributos já linkados da tabela Excel do IBGE com os polígonos de Campinas. E aqui eu tenho uma série de campos, V1, V2, são atributos que têm uma referência com aquela tabela do Excel, a tabela Basic, né? E a coluna 2, ou V002, é o número de pessoas residentes em cada área dessa. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui uma estatística. Eu tenho aqui em V002 1.073.000 pessoas em 2010, o IBGE de 2010. Então, atualizando de uma forma geral, eu tenho aqui 1.194.000, uma projeção para 2019, 2018, 2020. Né? Então, eu fiz uma atualização e criei um novo atributo V002atu. E aqui eu tenho também uma coluna nova chamada GeoLixo, que é um atributo obrigatório para o sistema. Tá? Então, o que nós temos aqui? Se nós temos aqui o número de pessoas residentes, se você colocar em média 1 kg por dia por pessoa, você pode ter 646 quilos. Tá? Aqui, que está em quilos, e 986 gramas. Tá? Então, eu coloquei um pouco a menos. Então, você pode vir aqui, fio, vem em fórmula, apenas eu vou fazer isso para demonstrar, vezes 1.0, ou seja, 1 kg, tá? Por pessoa. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos lá. Nós vamos ter 646 quilos. Tá? Então, vamos supor que sejam 800 gramas por pessoa. Tá? Então, você tem aqui 0,2 vezes 0,800 gramas. Dá ok. Ok. Então, eu tenho 516 quilos. Tá? Então, aqui você joga um índice. Tá? Então, você também pode selecionar algumas áreas e jogar outro índice. Então, você vem aqui, Data View, vem na seleção. E esta área, se por exemplo é 1 kg, você pode vir aqui e jogar nessa seleção 1 kg. Tá? Ou seja, um pouco mais. Tá? Olha lá, 1 kg. Tá? Então, eu estou jogando 1 kg nessa área. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Nós podemos vir aqui, New Data View, vamos tirar uma soma novamente. Então, eu tenho aqui, a nível de peso, geração de lixo, 991 quilos, tá? Dia, aqui nessa área, tá? Então, seria praticamente isso. Um outro polígono que você pode ter geração de lixo são os polígonos da operação. Então, vamos chamar aqui apenas como demonstração, né? Apenas como teste, apenas demonstração. Eu fiz aqui alguns setores, aqui, que pode ser o domiciliar, não importa que seja, da região de Campinas. Vamos aqui, apenas uma demonstração. Tá? Vamos colocar o contorno aqui. Então, foi feito um plano apenas com esses setores aqui. Tá? Então, eu tenho aqui também um Data View. Eu criei também aqui uma coluna chamada GeoLixo. Só que aqui eu coloquei de uma forma geral, eu coloquei aqui 3.000 quilos, 10.000 quilos, 8.000 quilos, apenas como demonstração. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui já? Como o objetivo desse vídeo é gerar mapas em 3D com áreas, então vamos fazer desses setores. Então eu venho aqui, escolho qual vai ser
o campo de altura, o GeoLixo. Né? Aqui o estilo eu deixei essa cor mesmo. Né? Opção é essa mesma e dou OK. Tá? Então ele vem aqui e gerou esse prisma ou 3D. Então eu fiz de propósito, joguei valores altos aqui, geração de lixo, e aqui foi diminuindo para demonstrar isso. Tá? Olha lá. Então podemos também aqui diminuir. Olha lá. Olha lá. Podemos só para demonstração. Rotacionar. Ó. E podemos aumentar também. Aqui, ó. E diminuir. Hã? Então é isso. Vamos agora fechar e vamos abrir os setores censitários e fazer a mesma coisa com o GeoLixo. Eu venho aqui em 3D, escolho aqui GeoLixo. Pode ser qualquer campo numérico. Né? Aplicar. Ok. E aqui você pode diminuir. Aqui você pode, botão da direita, propriedade, e você pode trocar o campo que você deseja aqui numérico. Tá? Muito bem. Então, isso é um mapa básico. Tá? Mapa básico. O que eu pretendo fazer? Eu tenho aqui eixos de vias. Aqui, eixos de vias. Tá? De Campinas com um pouco maior, né? Inclusive, deixa eu adicionar aqui o contorno para demonstrar que nós temos aqui um pouco mais de vias que normalmente nós temos aqui para manobra de caminhões, etc. Então nós temos aqui um eixo de vias, tá? Aqui, ó, Data View, eixo de vias. Agora, eu gostaria de transformar esse eixo de vias em quadras, porque o objetivo é fazer o overlay de áreas, né? Então vamos transformar o eixo em áreas. Então você vem aqui em Tools, Edit, linha, área. Quando você faz isso, você converte todo o eixo em áreas. Tá? Então vamos verificar aqui o que aconteceu. Aqui, áreas. Ó. Eixo, quadras. Então, aquele eixo se transformou em áreas. Tá? Então, vamos dar um zoom aqui. Ó. Todo aquele eixo se transformou em áreas. Só para demonstrar. Tá vendo? Em áreas. Ó. Em áreas. Tá vendo? São áreas aqui. Ó. Muito bem. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer um overlay dessa área com os setores censitários ou aqueles polígonos da operação, onde já tem um peso da operação dia. Então vamos usar primeiro os setores censitários. Olha lá, Campinas Censo. Tá? Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Vamos mostrar aqui apenas um caso, que depois se aplica a todos os outros. Eu tenho aqui o contorno. Vamos colocar aqui para ficar mais... Eu tenho aqui um contorno do IBGE, onde eu tenho aqui 3.613 pessoas e tem aqui exatamente 2.890 quilos distribuídos em toda essa área. Mas você veja que, na verdade, onde tem a população é nesta área e nesta área. É aqui que eu tenho a população. Então, se você olhar aqui, vamos olhar aqui, Imagem, Google Satélite, o que nós vamos reparar? Nós vamos reparar que as pessoas estão nessa área aqui, ó. Tá? Estão nesta área aqui. Tá? E não nesta área. Então vamos lá, vamos tirar. Então o primeiro passo
é cortar toda essa área em relação às quadras, ou as quadras em relação ao polígono IBGE, depois passar os dados para dentro da quadra. Esse é o objetivo. Então você vem aqui no geral, você tem overlay, área, setores, quadra versus setores censitários. Então aqui tem uma série de informações aqui, tá? Que tem a ver com o que eu já falei. E aqui, essa área quadras, você vai escolher qual é o polígono de quadras. Então, no caso, é quadras. E aqui, o setor censitário, você vai escolher o polígono do setor censitário ou da operação. Aí você dá OK. Ele vai pedir para você salvar uma tabela, um banco de dados BIM, né, que é o nativo do Maptitude. Então eu vou escolher uma pasta aqui, eu vou chamar de censo eixo quadras. Tá? Por que eu chamei de eixo quadras? Porque eu transformei os eixos em áreas. Tá? Então está aqui, ó, BIM, um nome qualquer da tabela. E agora ele pede para salvar um arquivo geográfico. Tá? Vamos colocar aqui novo. Então, o que ele vai fazer agora? Agora ele vai pegar este setor, aqui do setor censitário, tá? E vai cortar aqui em relação às quadras. Tá? Então ele vai gerar um novo layer, exatamente cortando aqui. Ó. Ele vai cortar aqui. Tá? Então ele vai gerar essa área, essa quadra e também essa quadra. Então ele vai gerar um novo layer de quadras, fazendo um overlay entre o setor censitário e esse. Tá? Vamos verificar o que ele vai fazer. E além disso, ele vai passar os dados do GeoLixo para a quadra que está vazia. Porque dentro da quadra, no banco de dados da quadra, não tem o GeoLixo, não tem nenhuma informação. Então ele vai jogar proporcionalmente os dados do GeoLixo para cada área dessa. Tá? E só terminar isso, ó, é todo um processo, não é simplesmente como qualquer outro software de geoprocessamento que é cortar a quadra e você criar um novo layer de áreas com o setor censitário. Não, ele vai passar, o sistema vai passar os dados proporcional às quadras, o GeoLixo às quadras. É isso que interessa também. Olha lá, está carregando o GeoLixo em função do GeoLixo original, tá? Do setor censitário. Olha lá, ele já fez. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos um novo layer chamado quadras. Agora, ele gerou uma área aqui. Aquela área original que estava 2.890 quilos, agora esta área passa a ter apenas 2.291. Por quê? Porque ele passou proporcionalmente para cada área da quadra que não tinha dados nenhum. Olha lá. Essa quadra, que o setor censitário geral 2.890, apenas tem 8 quilos. 8 quilos aqui, 8 quilos aqui, né? Aí está 7 quilos, então ele jogou o GeoLixo proporcional à área. Então, depois que ele faz isso, o que nós observamos? Nós observamos que quando você tem, como acontece, uma área onde não tem população, ele colocou aqui, em função do tamanho da área, mais pessoas que não existem. Tá? Então, nós precisamos passar para todas essas áreas que não existem para essa aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar através do... Você pode usar o próprio satélite. Tá? Vamos fazer de novo. O que você vai fazer? Você vai selecionar todas as quadras desse layer novo que não tem população. Né? Então, por exemplo, eu vou escolher essa aqui. Tá? Olha lá, escolhi uma, tá? Então você vai escolher todas. Então vamos fazer aqui, vamos esconder o original e esse também. E esse daqui nós vamos mudar o estilo para uma outra cor.
Né? Vamos fazer isso para ficar mais fácil. Repetindo, o que eu desejo? Eu desejo passar esta quadra, o GLixo que tem 2291, né, para todas essas quadras que pertencem ao setor censitário original. Como é que eu sei que é o setor original? Esse código aqui, 8536, é do setor original. Ó. Olha lá, é do setor original. Então eu vou passar os dados proporcionalmente desse para todas essas quadras do mesmo setor original, setor censitário. Tá? Então o que eu faço? Eu escolhi apenas esse. Vamos lá. Tá vendo? Ó, escolhi esse. Mas você poderia escolher outros, tá? Por exemplo, você poderia escolher esse daqui, por exemplo, esse daqui que não tem a população. Então todos esses que estão aqui sem a população, você tem que escolher, selecionar eles, tá? Todos eles, tá? Todos eles, ó. Inclusive esse daqui também, ó. Tá? Ó. Todos esses, tá? Então, aqui eu tenho, olha lá, eu tenho aqui não tem a população, tá vendo? Então você tem que escolher todos esses. Então, para não demorar muito essa seleção, eu vou escolher apenas um e demonstrar o que acontece, tá? Eu vou tirar aqui e vou escolher apenas um. Apenas esse. Para demonstração. Apenas esse. Então eu venho aqui. Depois que você escolher todos, você vai no banco de dados e você coloca um. Tá? Como é que você faz para colocar um em todos? Data View, seleção, botão da direita, fio, preencher com 1. Tá? Desse jeito ele preenche todos. Então você vai selecionar todos que estão em branco. Então praticamente você já consegue perceber aqui quantos são. Tá vendo? Ó, esse. São vários setores aqui da zona rural, talvez alguns pedaços aqui, algumas áreas pequenas da zona central. Você tem que distribuir esse peso para as quadras correspondentes. Tá? Então vou fazer apenas esse. Então eu venho aqui no geral. Aqui, ó, recalcular GLixo das áreas desprezadas. Então ele vai dizer atributo, tá? Aqui, ó. Ok. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu venho, posso simplesmente fechar tudo isso, abrir aqui apenas o arquivo que eu pretendo fazer isso, lembrando que aqui eu já fiz a seleção no banco de dados dessa quadra, tá? Então já está aqui. Você abre apenas o arquivo geográfico novo que foi gerado por essa função. Então eu venho aqui, o que ele faz? Ele já gera alguns atributos novos e já sai processando, tá? Então é muito importante você abrir apenas o layer gerado. Ele já fez. Então vamos verificar agora o que aconteceu com essa área, tá? Eu tinha aqui dentro dessa área o GLixo original do setor censitário 2890. Depois que eu passei o primeiro processo, tá? Ele gerou 2291. Só que aqui não tem moradia. Então eu distribuí o que eu tinha, que é esse, para os demais. Por isso que aqui ficou 0. Então a quadra que está contida lá no setor censitário, o que aconteceu com a quadra? Então todas essas quadras que anteriormente eu tinha apenas 8 quilos, passou a ser 34. Tá? Então eu distribuí tudo isso na quadra. Então isso eu faço para o mapa inteiro. Qual é o efeito disso? Vamos lá. Vamos selecionar aqui todos os polígonos de áreas que estão contidos no setor censitário, que é 8536. Tá? Apenas estou demonstrando. Então eu venho aqui, área 2. É isso.
Tá? Então, quando eu fiz aquele primeiro overlay, o que aconteceu? Eu gerei todas essas quadras, tá? Novamente, além das quadras originais que eu cortei, né? Ainda tenho essa área do setor censitário que foi agregado a esse novo layer, tá? Então, quando você cria agora o mapa temático do código original, que é o X, tá? Quando você aplica, você vai ter essas informações. Aqui, ó. Tá? Olha lá. Ele fica desse jeito aqui. Olha lá. Então vamos fazer aqui para entender um pouco melhor. Tá? Vamos listar aqui no banco de dados para poder entender mais. Aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o GLixo, tá? Que ele fez, tá? Aqui, ó, veja que esse é maior, tá? O GLixo original, que todos são iguais, tá? E aqui o novo. Então vamos trabalhar com o GLixo original. Então eu venho aqui, eu escolho o original, que é o X, tá? E vou escolher aqui, tá? Vamos lá. Você pode fazer um pouco diferente para ficar melhor. Você pode exportar esse arquivo geográfico que eu estou demonstrando, porque assim fica um pouco mais evidente o assunto. Vamos lá, vamos exportar. Pronto. Vamos lá, vamos abrir apenas ele, para ficar mais fácil a apresentação. Tá? Olha lá, apenas ele. Tá? Então, quando eu fizer apenas ele aqui, eu vou escolher o GLixo original do setor censitário, que todo esse setor aqui, toda essa área lá no original, ele tem apenas um peso. Tá? Então, por isso que ele fica igual. Então, original, ele tem apenas um peso. Vamos verificar isso. Ó. Apenas um peso, que é 2.890. Então, todas as áreas têm o mesmo peso, porque é original. Agora, vamos ver o que ele fez inicialmente, ou seja, distribuindo esse apenas aqui, tá? Que é o GLixo. Vamos lá ver. GLixo, aqui. Ok. Tá? Então, o que ele fez? Ele, como eu disse anteriormente, esta área maior, que não tem população, ele gerou o maior número de lixo. Mas não é isso que eu quero. Ó. Veja que está por aqui as quadras. Ó. Tá vendo? Não é isso que eu quero. O que eu desejo eu quero transferir os dados desta área que não tem pessoas para essas quadras onde há pessoas. Então eu venho aqui, botão da direita, e finalmente eu escolho esse campo, o GLixo R, que foi recalculado. Então ele vai passar os dados desse volume de lixo para esse. Tá? Por que eu não faço tudo de uma vez? Porque eu tenho que selecionar no Google Satélite todas as quadras que não tem moradia, que não tem pessoas. Tá? E eu não consigo fazer isso antes do overlay, só posso fazer depois. Agora sim, ó, agora dá para ver que esse atributo GLixo R está bem mais coerente. Ó. O que ele fez? Eu zerei essa área onde não tem moradia, que você vai selecionar todos, tá? Todas as áreas, selecionei apenas um para demonstrar, e transferi o volume de lixo para as outras áreas. Ó. Então, desse jeito, eu consigo enxergar melhor. Então, você faz isso para toda a cidade. Tá? Então, em resumo, apenas para demonstrar, eu tenho aqui toda Campinas, e eu tenho aqui já carregado o GLixo R, tá? Só que eu fiz apenas a seleção de um setor, apenas de uma área. Você teria que selecionar de todos, né? Para ficar mais coerente o que eu demonstrei. Então vamos aqui,
R, aplicar. Como é muito polígono, né? Então ele demora um pouco para fazer. Olha lá. Ok. Né? E nós sabemos, se tivesse essa área mais coerente, ficaria mais distribuído aqui. Aqui nessa área que eu escolhi. Ó, tá? Ficaria bem mais distribuído as áreas menores aqui. Né? Muito bem. Agora, o que eu pretendo fazer? Apenas para completar. Eu vou chamar a área, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Eu vou chamar agora o eixo quadras, tá? E vou cortar, vou fazer overlay com a meus setores da operação. Aqui, tá? Então eu venho aqui no Geoaplicativos, Geral, Overlay, Mensagem. Quais são as quadras? São quadras. Quais são os setores da operação? Aqui, dou OK. Eu vou escolher uma pasta. Eu vou chamar de setor de operação eixo quadras. Então eu vou jogar nessa tabela binária. Essa tabela não deixa de ser o mesmo banco de dados do arquivo geográfico. E vou jogar nesse arquivo aqui. Tá? Então agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo overlay entre os setores da operação, com aquele peso que eu joguei para demonstrar, né? Uma área maior no centro e as menores na zona rural. Então ele está cortando tudo isso, cortando as quadras, e depois ele joga fora ou deleta todas as quadras que não pertencem ao setor da operação. Né? Porque eu não preciso dessas áreas aqui, né? Porque eu só tenho área para cortar aqui dentro. Ó. Poderia ser uma coleta domiciliar, não importa qual seja o plano. Né? Lembrando que você pode cortar qualquer tipo de área. O maior problema é a distribuição dos dados nas áreas cortadas. Tá? Que aí você pode escolher um atributo qualquer. No caso, nós estamos escolhendo o glixo, né? Que é o volume lixo dia por pessoa. Tá? Olha lá, está gerando. Agora está selecionando todas as áreas que não pertencem ao plano da operação e vai deletar porque não tem interesse. Tá? Eu não preciso das áreas fora os polígonos da operação. Está selecionando, está excluindo. Ó. Agora ele vai excluir uma série de áreas aqui. Se eu deixar, vai ficar tudo com zero. E na hora de criar o 3D, vai ficar pesado e não preciso disso. Eu só preciso da área do setor da operação. Agora ele está carregando o glixo, as informações que estavam na operação, lá no glixo, está jogando para dentro das quadras novas. Agora ele gerou. Ó. Pronto. Tá? Ok. Então eu posso sair, não preciso mais desse mapa. Eu posso abrir apenas o arquivo geográfico. Tá? Está aqui. Olha lá, só tem ele. Eram 93 setores, com as quadras viraram 18.113. Então agora aqui de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, olhar no satélite, estou fazendo rápido isso, tá? No satélite, e verificar todas as áreas que não tem população. Tá? Então, por exemplo, aqui praticamente eu não tenho. Vamos verificar se eu tenho aqui uma área. Ó. Olha lá, esta área toda não tem pessoas morando aqui. Então, eu posso vir, seleciono todos. Por exemplo, essa não tenho, essa não tenho. Ó, todas essas aqui, ó, eu posso desprezar. Tá? Eu posso ficar desprezando aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ver essa área. Aqui, ó.
Posso desprezar tudo isso, tá? Aí eu venho aqui no Data View, faço isso na cidade inteira, escolho aqui seleção, despreza igual a 1, tá? Tudo isso para distribuir esse peso para as demais quadras do mesmo código do setor censitário que foi cortado, tá? Então eu posso jogar fora isso, não interessa mais. Já analisei todo o mapa. Então eu tenho aqui todas as áreas, tá? E já tem um. Então eu posso, nem preciso ter a seleção ativa, tá? Venho aqui, importante que o banco de dados pesa igual a 1. Venho aqui, recalcular. Ele já cria novos atributos e já sai recalculando todas aquelas áreas lá, tá? Então no Data View, quando você tira aqui estatística, tá? Você tem o lixo original aqui, ó, 508 mil quilos, tá? E aqui quando eu distribuir, ele tem que bater, tem que ser 508 mil quilos, ó. Então, são 12 áreas que eu distribuí, tá? Então isso é importante que esses dados estejam aqui. Fazendo isso, agora você pode gerar o tema aqui, temático, né? 3D. Você escolhe lá lixo R, tá? Você pode jogar o X como é que é original. Como é que era o original? Vamos ver como é o original. Ó, o original era assim, ó. Se vocês lembram, o arquivo original da operação é exatamente esse, ó. Agora eu estou fazendo a mesma coisa com as quadras, tá? E agora vamos fazer aqui o lixo R, tá? Aplicar. Pronto, agora sim, agora ele distribuiu, tá? Então essa é a ideia desse vídeo, você poder fazer overlay de qualquer área.